Os versículos 35 ao 41. Vamos ao texto bíblico aqui hoje. Marcos capítulo 4. A irmã Viviane, missionária aqui Lidiane, não sei se Carol anota também, mas todos vocês que anotarem aí, marca a gente lá no Instagram da CEMAP e no meu Instagram. Olha, uma pessoa que é membro da CEMAP e não seguiu o Instagram ainda do pastor George e nem da igreja, viu? Marque a gente lá. Eu sei, pastor, é que a gente marca, às vezes não reposta. É porque não dá para repostar todo mundo, senão enche muito. E as pessoas hoje, se você tiver ali 20 stories ali, as pessoas não olham não, elas fazem assim, tum, 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 tum. Então a gente coloca coisas mais pontuais. Mas marque o meu Instagram, tá bom? Lá com as anotações da mensagem, por favor. Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Vamos ler com vocês. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Então, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Aleluia. Eu conheço a Bíblia aqui de um amigo meu, o presbítero Clean, e todo ano eu leio uma Bíblia de estudo. Essa aqui é uma Bíblia linda, já li ela toda, Bíblia apostólica. Estou lendo esse ano a Shed, e a missionária Tânia me deu uma Genebra. Ano que vem, 26, eu vou ler a Genebra toda, viu, missionária Tânia? Todo ano eu leio uma Bíblia de estudo, todos os anos. Então, se você quiser me dar uma Bíblia de estudo, pode ter certeza que eu vou lê-la um ano inteiro ali. Esse ano eu tirei para ler a Shed, ano passado eu li a Apostólica, ano retrasado eu li a Deik, e ano que vem vou ler a Genebra, essa que eu estou lembrando agora. O texto de Marcos capítulo 4 é um texto bem interessante. O tema da mensagem já está aí: vencendo diante das tempestades da vida. Eu acredito que é quase que impossível um crente em Jesus não enfrentar tempestades. O texto nos apresenta uma tempestade natural. Eram ventos, as ondas estavam impetuosas, o barco estava balançando. Mas enquanto aqueles discípulos viviam uma tempestade de águas, chuvas e ventos, talvez as nossas tempestades tenham outros nomes. Elas têm a mesma natureza, as mesmas configurações, mas talvez os nomes sejam diferentes. Alguns, a tempestade é financeira, outros têm uma tempestade sentimental, outros é emocional, outros têm uma tempestade familiar, outros na ordem de saúde. Mas todo mundo e todo crente, de fato, ele enfrenta tempestades na vida. A tempestade, ela tem três verdades importantes. A primeira verdade é que toda tempestade é inevitável. Isso é tão certo que quando existem esses grandes furacões, tsunamis que aparecem por aí, e aquela temporada de grandes chuvas, você vê que as autoridades, o governo, avisa pela mídia, pela imprensa, mas mesmo sabendo que uma tempestade vem, elas são inevitáveis. Deixa destroços, destroem coisas, porque as tempestades na vida são inevitáveis. A segunda verdade sobre tempestade é que as tempestades são imprevisíveis. E a quem conquista nem tanto, mas quem já esteve no Pará, por exemplo, ou quem mora no extremo sul da Bahia, ou em áreas litorâneas, tem hora que o céu está aberto, gente. Daqui a pouco cai uma chuva que a gente não sabe de onde vem. Não, é sério, chama chuva de verão. É um calor, o céu aberto, sol aparecendo e chuva caindo.
No Pará, por exemplo, eu já estive pregando lá em Altamira, não sei se alguém ia falar em Altamira. No Pará, acho que só tem uma semana, 7 dias do ano que não chove. Todos os dias chove aqui naquela região da floresta amazônica, porque tempestades, elas são imprevisíveis. Se todo mundo previsse ou prevesse tempestade, a gente estaria pronto para muita coisa, mas às vezes a tempestade bate na nossa porta sem que a gente espere. A terceira verdade sobre tempestades é que toda tempestade nos ensina alguma coisa. Então, tempestades são questões pedagógicas. Alguém que passa por uma tempestade, uma crise, uma luta, uma provação, Deus está nos ensinando alguma coisa em tudo isso. Se alguém está passando de tempestade após tempestade, só significa que a pessoa não aprendeu com a primeira, e Deus está conduzindo ela para a segunda, ou talvez até para a terceira, para ver se assim, vê se você aprende. Eu estou te ensinando alguma coisa nessas tempestades. Quando eu falo que tempestades, elas são inevitáveis, é pelo simples fato de que você olha para Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o seu patrimônio, Jó perdeu o seu status, mas Jó não perdeu a sua fé. Podem ter tirado tudo de Jó, foi inevitável, mas a fé que ele carregava era tão poderosa, que ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher pede para amaldiçoar ao seu Deus, Deus se cala. Os amigos que aparecem é para acusá-lo de que talvez ele estivesse em pecado. E quando tudo estava no pó, na lama, em cima do entulho, Jó escreve nos versículos que é famosíssimo, Jó 19, 25: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele perdeu muita coisa, mas ele não perdeu o essencial, ele não perdeu a sua fé. Você olha, por exemplo, que os amigos de Daniel foram lançados no fogo. Deus não os livrou do fogo. Mas é interessante que mesmo estando naquela fornalha, nada os queimou, nem cinza apareceu. Às vezes nós passamos algumas fornalhas da vida, mas em tudo isso Deus está conosco. Um exemplo emblemático é Daniel, que Deus o permite colocá-lo na cova do leão. Deus não o livrou da cova, mas Deus fechou a boca do leão. E você pode estar aqui hoje passando por tempestades inevitáveis, mas deixa eu te dar uma palavra: você vai vencê-las não por causa da sua força, mas você vai vencê-las porque Deus estará contigo em todo este processo. O processo pode te ferir, mas o propósito vai te curar em nome do Senhor Jesus. Os amigos de Daniel morreram na fornalha? Não. Daniel foi comido pelos leões? Também não. Jó sucumbiu diante das lutas? Não. E José? E Ruth? E Esther? Nenhum deles. Eles venceram, porque todo mundo tem que enfrentar uma tempestade. Irmãos, é como se estivesse na agenda de Deus nós enfrentarmos grandes tempestades. Por que ela é imprevisível? Porque ela acontece do nada. Ninguém diz: eu estou pronto. Alguém aqui está pronto para uma tempestade? Não, irmãos, lhe garanto. Mesmo os crentes mais fortes, aqueles que oram, que buscam, são imprevisíveis. A gente não sabe quando chega, e às vezes nós não estamos nem preparados emocionalmente para poder enfrentá-las. Só sabe disso quem recebeu um diagnóstico de última hora, quem descobriu uma traição de última hora. Estava tudo bem até que a sua vida desmoronou. Mas lembre, são pedagógicas. Deus está te ensinando alguma coisa nessa tempestade. Depois dessa tempestade, se você for crente de verdade, você vai sair mais forte, mais fiel, mais leal, mais firme, mais desejoso de estar na presença de Deus. Vamos para o texto. O versículo 35, vou ler aqui na minha Bíblia que eu ganhei. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, versículo 36, vamos passar para a outra margem. Eu pergunto para vocês, e vocês são inteligentes, Jesus sabia que aquela tempestade iria acontecer? Vocês acham que sim ou não? Sim, Jesus sabe de tudo. Mas mesmo sabendo que aquela tempestade iria acontecer, Ele permitiu que os seus discípulos passassem por aquela tempestade. Mas só para você estar dentro do contexto histórico e da história bíblica, sabe de onde Jesus estava vindo?
Jesus tinha afrontado ali os fariseus, ele tinha, na verdade, confrontado os fariseus, ele estava falando algumas parábolas importantes. Jesus tinha andado o dia inteiro, e ele ia chegar do outro lado, na terra dos Gadarenos. Marcos capítulo 5 diz que do outro lado tinha um homem terrivelmente endemoniado. A Bíblia diz que esse homem tinha uma legião. A palavra legião vem da língua romana, que significava 6.000 soldados. Então, o que parece, aquele homem tinha 6.000 demônios. Aquele homem morava nos cemitérios, que nessas famílias suportava ele. E para piorar, colocavam grilhões nos seus braços e nos seus pés, e diz a Bíblia que eles os quebravam como se fosse pó. Esse homem tinha uma força terrível, porque esse homem estava endemoniado. Jesus tinha que chegar do outro lado, e o diabo sabia que Jesus deveria chegar do outro lado. E para mim isso é tão verdade. Põe para mim, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 25, e quem está anotando também, Marcos capítulo 1, versículo de número 25, olha o que esse versículo diz. Marcos 1, 25. Mas Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E se você prestar atenção, ele diz: cala-te. Muito obrigado. É a mesma expressão que Jesus usa para acalmar a tempestade: cala-te e aquieta-te. Há uma grande possibilidade dessa tempestade ela ser gerada por Satanás. E por quê, pastor? Porque se você prestar atenção no versículo de número 37, levantou-se um grande temporal de vento. A palavra temporal aqui do grego é a palavra usada para terremoto. Agora pensa comigo, Jesus tinha 12 discípulos. A metade dos discípulos de Jesus eram pescadores. Você acha que um pescador não estava acostumado com tempestade? É lógico que sim. Mas eles ficaram tão aterrorizados, diz o texto, que eles ficaram aterrorizados, porque aquela tempestade era diferente. É como se o mar tivesse terremotos, tsunamis, vulcões marítimos ali, balançando tudo. Eles estavam amedrontados. Havia uma ação demoníaca ali, irmãos. E Jesus estava fazendo o que diante da tempestade? Diga para mim. Jesus estava acordado. Jesus estava o quê? Dormindo. Tem horas que parece na tempestade que Jesus está dormindo, não tem? A gente ora, não tem resposta. A gente jejua, consagra, busca, congrega. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco. Mas as lições desse texto são lições muito, muito importantes. E a primeira lição que a gente aprende é que seguir a Jesus não significa que não teremos tempestades. Na verdade, parece que quando alguém diz: hoje eu vou servir a Jesus, parece que as tempestades, elas aparecem. Não é assim, irmãos? Quando parece que tudo está indo bem, e você toma uma decisão por Deus, tempestades aparecem. Mas o bom de saber, é que mesmo que, diante da tempestade, ou melhor, diante da presença de Jesus, as tempestades não cessam, é bom saber, que com Jesus no barco, uma hora, essa tempestade vai ter um fim, porque Jesus é quem dá a última palavra. Então, se eu sou crente, pastor, eu estou livre das aflições. Deus permite você passar pelas aflições, mas no final dessas aflições, o Senhor vai te dar livramento, restauração, proteção e provisão. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas Deus o livra. Não importa o tamanho, nem a quantidade, sempre haverá livramento diante das aflições que aparecem na nossa vida. Vai ter livramento nessa tempestade. 1 Pedro, por favor, Mateus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. O texto diz que tinha outros barquinhos. A tempestade não só foi para o barco onde Jesus estava, mas nós temos muitos irmãos que estão passando as mesmas aflições que nós estamos passando,
Você talvez está sentado aí, ou está assistindo aqui pelo canal do YouTube, dizendo: mas eu estou passando tanta luta. Irmão, pode ter alguém do teu lado que está passando um nível de luta que você nem faz ideia. Pode ter gente aqui hoje que levantou a mão para adorar, que sorriu aqui, que apertou a mão, que deu a paz do Senhor, mas ele e ela é que sabem o tamanho das tempestades que estão enfrentando. Mas sabe de uma coisa: seja uma tempestade menor, uma tempestade maior, não tem problema, o Senhor tem poder sobre qualquer tempestade, e você vai vencer cada uma delas em nome de Jesus, porque toda tempestade tem um ponto final, toda tempestade tem o início, o meio, mas também terá o fim, e no final, eu creio, você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém. E você vai perceber que os discípulos, eles ficaram tão desesperados, irmãos, que eles acharam que o Senhor não estava se importando. Uma coisa que a tempestade traz é talvez o nosso coração duvidar de que Deus pode fazer alguma coisa. Porque olha o que ele diz, versículo 38. Jesus estava na popa dormindo, e de repente os discípulos acordaram e disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas que morremos? E eu acho isso tão interessante que eles estavam debaixo de uma palavra. Jesus disse: vocês vão passar por outro lado. Eu sei que o outro lado que a Bíblia está dizendo era a terra de Gadara, onde Jesus chegaria. Mas você já poderia pensar comigo que o outro lado pode ser o outro lado da vida? O outro lado da história? Você já agradeceu, sério, pela família que você tem? Porque talvez do outro lado tem famílias que estão passando por coisas que você não está passando. Você já agradeceu porque está com saúde aqui hoje? Eu sei que você pode estar com tantas lutas, mas você está podendo adorar Jesus. Mas talvez do outro lado tem gente passando lutas que você não esteja enfrentando. Já pensou que tem pais agora aterrorizados porque filhos estão nas drogas, na prostituição, famílias estão acabadas, e você pode olhar para dentro da tua casa e dizer: o Senhor tem sido bom conosco. Talvez do outro lado nós encontraremos histórias diferentes das nossas. É por isso, irmãos, com toda sinceridade, que eu acho que às vezes nós somos tão ingratos a Deus. Às vezes nós ficamos correndo atrás do urgente e abrimos mão daquilo que é prioridade. Quantas pessoas não priorizam estar na casa de Deus? Quantas pessoas priorizam outras coisas, mas não vêm na casa de Deus para agradecer por tudo que Ele faz? Tem pessoas que elas passam por tempestades, e depois que a tempestade cessa, a primeira coisa que a pessoa faz é virar as costas para Deus. Você conhece alguém assim? Que eu conheço. Conheço gente que passou por luta, a igreja orou, abençoou, ajudou, gente intercedeu, e quando era para a pessoa continuar firme em Deus, a pessoa abandonou ao Senhor. É como se desse um tapa na cara de Deus. Às vezes a tempestade vem para poder nos tratar também, quebrar nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência, trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Sabe por que tem gente aqui hoje nesse culto? Porque teve que enfrentar uma tempestade. Se Deus não tivesse colocado você naquela tempestade, nem na presença de Deus você estaria mais. Se Deus não tivesse fechado aquela porta para você buscar a Ele, você não estaria mais aqui. Às vezes Deus permite uma tempestade, não é porque Ele quer te humilhar, é porque Ele quer te trazer mais perto para Ele, trazer você de volta para o altar. Então todas as tempestades são pedagógicas. Deus está te ensinando alguma coisa nessa tempestade, para te dizer: você pode se achar só, achar que Deus esqueceu de você, mas eles clamaram por socorro, e quando eles clamaram, Deus respondeu do meio daquela tempestade. Agora olha que coisa linda, é estranho o que eu vou falar, mas olha que coisa linda, a tempestade era terrível. Irmão, alguém que já andou de barco? Alguém já andou de barco aqui? Levante a mão. Já? Olha, gente, tem gente que andou de barco aqui, viu? A Eliana mesmo ama andar de barco, não é verdade? Tem medo, irmão, da água do mar, tem medo. Eu vou vontade de fazer um cruzeiro, né, irmão? Com as ondas de 5 metros batendo, é coisa maravilhosa. Agora imagine, irmão, quem já andou no mar alto sabe que qualquer balançada dá um frio na barriga e o coração acelera. Agora você imagina, uma grande tempestade como essa. Irmão, se uma ondinha só já atrapalha a gente, imagina um temporal, que o texto diz, temporal.
Jesus estava o quê? Dormindo. Porque aquilo que é tempestade para você não é tempestade para Jesus. Aquilo que é prova para você não é prova para Jesus. Está tudo no controle dele, oh glória. Sabe por que ele estava dormindo? Porque eu não conheço uma pessoa mais bem resolvida na vida do que Jesus. Jesus estava dormindo dizendo, fica tranquilo. É quase que, fica tranquilo, não se desespere. Sabe aquela música? Fica tranquilo. Por quê? Porque no meio daquela tempestade ele estava dormindo, mas ele estava no controle de todas as coisas. Ele tinha a palavra certa para acabar com aquela tempestade. E você pode estar aí desesperado, e Jesus está olhando para você dizendo, meu filho, tenha descanso essa semana, tenha descanso esse mês. Ele vai trazer uma paz dentro do teu coração. Essa tempestade quer tirar você do centro, sabe? Quer acabar com você, quer fazer você sucumbir, trazendo medo, temor, trazendo dores, rejeição. Mas olha que palavra boa que você vai receber. Fica tranquilo, não se desespere, Ele está no controle, vai te dar paz na tua alma, descanso nessa semana. Preocupado com o filho, com a filha, com o casamento, com a empresa, com os boletos que vão aparecer essa semana, início de mês, né, irmão? Mas Ele está no controle de todas as coisas. É o teu Deus que está nesse barco. E aí, só para você dar glória, quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Quando Jesus está no barco, o barco não vira. Ele pode até balançar, mas ele vai cumprir o propósito. Ele vai chegar no final debaixo de uma palavra que o Senhor liberou. Amém? Então, pode, se for para Jesus, ficar tranquilo. Alguém tem uma voz profética aqui em nome de Jesus? Então eu queria que você dissesse para alguém, para 5 pessoas: a tua vida não vai afundar e a tua família não vai afundar. A tua vida não vai afundar, a tua família não vai afundar. Jesus está nesse barco. A tua família não vai afundar. Está ouvindo, irmãos? A tua família não vai afundar. O teu casamento não vai afundar. A tua vida não vai afundar. Jesus está nesse barco. Você vai vencer essa tempestade. Tem gente que está aqui hoje já achando que o barco está virando. Jesus coloca o barco no rumo certo. Essa tempestade vai ter vitória. Nessa tempestade, Jesus vai dar a palavra que você precisa. Oh Deus, eu profetizo um descanso na tua alma nessa semana. Eu profetizo paz. Você vai voltar a dormir em nome de Jesus. Toda essa dor, esse desespero, esse medo vai sair por causa da presença de Jesus. Uma paz que só Jesus pode dar. Eles pensaram em duvidar. Não te importas que pereçamos. E aí eu caminho para o final, porque nós já temos um tempo aqui. Como esse versículo fala comigo? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Esses versículos são maravilhosos. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior contudo se renova dia após dia. Aí ele continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí termina com esse versículo lindo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você está tão focado aqui que esqueceu que tem alguém que está no controle de todas as coisas. E Jesus tem tanto poder sobre essa sua tempestade. Ele só precisa liberar apenas uma palavra. Tem tanto poder. E aí como eu disse, estou caminhando para o final, que o 39 diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-se, aquieta-te. E essa expressão aquieta-te é a mesma de Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. A gente vive numa geração tão acelerada, sabe, gente? Nunca se viu uma geração com tanto TDAH igual essa geração. É uma geração acelerada. A gente quer fazer 1000 coisas em um dia, e quando não dá para fazer, a gente já fica falando: meu Deus, porque Deus não fez um dia de 48 horas em vez de 24? É uma geração acelerada. A gente queima processos. Aí Deus chega para nós e diz assim: acalma, aquieta-te. E se você olhar para o texto com muito cuidado, Jesus não disse: mar acalma e nem vento aquieta-te.
ele só olhou para o mar e disse: acalma, como falasse com um servo. E olhou para o vento e disse: aquieta-te. Ele não usa o sujeito, ele não nomina, ele só dá uma palavra e tudo acalma e aquieta-te. E se você prestar atenção ainda, diz que foi uma grande tempestade. E depois que ele diz: acalma, aquieta-te, o texto diz: e veio uma grande bonança. No mesmo nível que a tempestade, no mesmo nível será a bonança. No mesmo nível da luta, no mesmo nível será a vitória. É o mesmo nível de choro, no mesmo nível irá a alegria. Foram dias de tristeza, haverão dias de regozijo. Irmão, a gente não perde nessa tempestade, a gente vai vencer nessa tempestade, porque o Senhor é conosco. Ele só precisa dar uma palavra. É a voz que muda tudo. Porque quando as pessoas falam, nada acontece. Mas quando Deus fala, todas as coisas acontecem. Veja a diferença de Jesus e Jonas. Todos começam com J, Jesus e Jonas. Todos enfrentaram a tempestade. Todos estavam dentro de uma embarcação. Todos tinham pessoas dentro da embarcação. Mas enquanto Jonas atrai tempestade, Jesus acalma a tempestade. Porque Jonas era desobediente, mas Jesus era obediente. Sabe por que às vezes nós estamos enfrentando tempestade dos outros? Porque estamos andando com pessoas desobedientes que atraem tempestades. Mas quando nós andamos com Jesus, Jesus não atrai tempestade, Jesus acalma a tempestade. Quem você coloca no seu barco define se vai ter tempestades que vão continuar e trazer prejuízos, ou se essas tempestades elas irão se acalmar. Depois que Jesus libera essa palavra, os discípulos olham para eles. Eu gosto muito da expressão que diz: e com grande temor diziam: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui eu aprendo duas coisas. A primeira coisa é que eles estavam com medo, mas agora eles têm um temor. Irmãos, uma coisa que é importante: medo e fé não cabem na mesma frase. Porque ele olhou para os discípulos e perguntou: vocês são tão medrosos? Não tendes fé? Deus não opera no medo, Deus opera na fé. 1 João 4,18. Eu acho que foi a pastora Zete que pregou semana passada, retrasada. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O Salmo 27, versículo 1 diz isso: que o Senhor não nos deixa andar debaixo do medo, e nele nós temos a força. Ou seja, onde tem medo, a incredulidade está junto. Deus não opera no medo. O medo que eu estou falando não é aquele medo que é um sistema que a pessoa tem de autodefesa, mas aquele medo que te paralisa, o pânico, aquela coisa que te traz susto, suspense. É desse medo que eu estou dizendo. Tem pessoas que não conseguem progredir na vida porque elas têm medo de dar um passo de fé a Jesus. Mas que depois que eles veem o poder de Jesus, é a segunda coisa que eu aprendo. Segunda coisa, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro eles tiveram temor, mas agora eles viram que a tempestade produziu uma identidade de conhecer a Jesus. A tempestade às vezes vem para a gente ter uma maior experiência com Deus e uma maior intimidade com Jesus. E aí, fechei minha Bíblia para dizer o seguinte: se você está passando por tempestade e está pensando em desistir, isso só mostra quanto você é fraco. E se mostrares fraco no dia da tua provação, quão pequena é a tua força. Então olhe para mim, por favor, por favor. Pega essa palavra. Cova não mata crente, caverna não mata crente, fornalha não mata crente, deserto não mata crente, provação não mata crente, tempestade não mata crente. Quanto mais o crente passa nesses ambientes, mais ele fica forte. Ah, mas eu estou passando tempestade, eu quero desistir, Deus se esqueceu de mim. Irmão, seja crente, se levante, se fortaleça no Senhor. Homens de Deus não caem quando tudo está mal. Homens de Deus, quando tudo está mal, eles se levantam. Homens de Deus caem quando tudo está bem. Então essa tempestade é para te fazer mais forte, mais crente, mais firme e gerar mais intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Amém? Então é isso. Essa palavra que eu deixo para você. Se você, irmãos,
Só para entender, tem alguém passando alguma tempestade aí? Levanta a mão. Deixa eu levantar também, as duas logo. E até o pé, só pode levantar um, que o outro também estou passando. Glória a Deus. Então nós vamos tudo vencer, em nome de Jesus. E até dezembro, oh glória a Deus, nós sairemos ilesos dessa tempestade. Até dezembro, a gente vai ter muito testemunho para contar. E dizer, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Que até a enfermidade lhe obedece. Quem é este? Que até crise financeira lhe obedece. Quem é este? Que até problema na família ela obedece. Esse é Jesus, é o teu Deus, que nessa tempestade ele será glorificado. Amém. Essas tempestades vêm trazer integridade da fé. Porque eu estava lembrando esses dias, já me falaram cada coisa, sabe, gente? Um dia eu estava num lugar, Missão Tânia, e aí eu recebi uma ligação. Pastor George, falei, sou eu mesmo. Tá tudo bem? Falei, tá. Não, é que saiu aqui a notícia que você tinha morrido. Saiu aqui no blog que você tinha morrido. Falei, só se for tu George, que eu estou vivo, graças a Deus, está tudo na paz. Tinha até me matado, irmão. Depois, uma época e duas outras coisas que aconteceram. Os irmãos lembram lá da Brasília. Um cara foi lá, me ameaçou de morte na rede social, disse que ia me matar. E foi na igreja ainda. Olha, lá no início, 2015 ali. Depois, só para vocês saberem, não tem nada a ver com isso. O cara deu um infarto e morreu, irmão. Mas não foi eu não, viu? Deus é que fez justiça, mas eu não tenho nada a ver com isso. E depois um linguarudo fofoqueiro miserável disse que eu tinha caído. Rapaz, acabou o ministério do pastor George, o homem caiu, soube que a queda foi muito grande. Mas eu não lembro de ter caído em casa, nem na rua, irmãos, entendeu? Não lembro. Mas para você ver, toda pessoa que tem um sucesso vai enfrentar tempestades. E às vezes são críticas que vão aparecer, difamações. Mas quando a gente soube de umas coisas essa semana, eu falei, Eliana, fique em paz. Irmãos, vou ensinar uma coisa para você. Quando alguém falar mal de você, só se a coisa reverberar muito, né? Só se reverberar muito. Mas se alguém falar mal de você, deixa Deus que te justifique. Porque os frutos que você dá, todo mundo vai ver. Alguém está falando mal de você, não produz nada. Alguém que é inteligente, você, rapaz, fulano não fala mal de ciclano, mas fulano não faz nada na vida, não cresce nada, não dá frutificação. Mas o outro que ele está falando é alguém que frutifica, que faz a obra, que levanta, que trabalha. Então é porque você está dando muito fruto. E aí a frase é forte: o teu sucesso expõe o fracasso de muita gente. É verdade. Aí querem criar uma tempestade em um copo d'água. Fica tranquilo, irmão, essa tempestade não vai te afundar. Essa difamação, essa calúnia, eu vejo que tem gente aqui debaixo de calúnia e difamação, mas Deus vai te justificar. Ele vai pleitear a tua causa. Você não será envergonhado nem envergonhada. Nessa calúnia Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele vai te justificar. Alguém recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Em nome de Jesus. Amém. Oh glória, coisa boa, né, gente? Coisa boa. Nós vamos cear agora. Graças a Deus. Vamos cear. Olha, deixa eu explicar. A gente está entregando os cálices na porta. Tem alguém que não recebeu o cálice? Por favor, cadê o meu? O meu está por aí. Tem alguém que não recebeu o cálice? Pronto. As uvas nós estamos entregando agora. As uvas nós vamos entregar agora. Por que a gente está entregando agora? Às vezes a gente muda as coisas por causa das pessoas mesmo, sabia, irmã Cari? Olha o que aconteceu. A gente dava as uvas lá na porta. Irmão, teve pai que pensou que uva era a sobremesa da igreja. Estava pegando as uvas e dando para mim. Os meninos não tem nem dente ainda, achou que era sobremesa. Aí quando a gente precisava dar as uvas para o pessoal, a uva acabou. Eu falei, oh Deus, tem misericórdia. Então a gente vai deixar para dar as uvas agora, para o povo não achar que é sobremesa, né? Essa uva aqui não tem nada de espiritual não, gente. É uma forma que a gente contou das pessoas participarem da ceia. Talvez a pessoa não é batizada, está vindo aqui hoje pela primeira vez na igreja. Talvez não é crente, não tem nada espiritual. Quem não é crente pode participar? Pode, mas não tem problema nenhum. A gente ora pelo suco de uva e pelo pão. Mas se você quiser participar desse momento de ceia, em comunhão com os irmãos, é importante que você participe. Então a gente vai liberar para as crianças e liberar para aquelas pessoas que ainda não foram batizadas. Você vai pegar a sua uvinha e na hora que as pessoas comerem o pão, você come da uva, tá bom? Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta muito importante, enquanto os diáconos estão entregando as uvas. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje? Quer tomar uma decisão com Jesus? Fala, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu estou passando tempestades, e
de repente Jesus nem está no seu barco, né? Mas hoje é o dia para você tomar essa decisão. Se tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa... Obrigado, presbítero Daniel. Rapaz, você é excelente, viu? Glória a Deus. Apesar que já tinha aqui, mas gostei da atitude. Gostei. Olha, a gente toma 2. Oh, glória a Deus. Mais alguém quer tomar essa decisão com Jesus? Olha, uma pessoa desse... Agora, tá vendo, irmãos? Obrigado, Nicolas, Deus abençoe. Tem mais alguém que quer tomar decisão com Jesus agora? Entregar a sua vida a Jesus? Tem mais alguém? Olha, estou dando a oportunidade. Graças a Deus. A igreja está intercedendo, igreja? Está me ajudando em oração? Para que alguém tome a decisão com Jesus? Tem mais alguém? Graças a Deus. Pela última vez eu pergunto: alguém quer tomar essa decisão com Jesus hoje? É só levantar a sua mão, dar um passo de fé. Lembrar que filho de crente não é crente, viu? Filho de crente também tem que tomar decisão com Jesus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se tem alguém ainda, amém. Vamos orar em nome de Jesus. Nossa irmã Michele tomando a decisão com Cristo. Rafael, esposo, está ali atrás, abençoado, graças a Deus. Nós vamos orar pela vida dela agora. A igreja vai recebê-la com muita alegria. A rede de acolhimento já está aí preparada também, não é? Glórias a Deus. Irmã Michele, você decide entregar para Jesus de forma espontânea e voluntária? Amém. Diga assim: eu confesso os meus pecados e reconheço Jesus Cristo como Filho de Deus. Pai, eu oro por Michele agora. Repreendo todo o mal contra a vida dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela pertence ao Senhor, Deus. E que essa seja uma decisão definitiva em tua presença. Não permita que nenhuma limitação, impedimento ou correntes venha travar a vida desta mulher, mas que ela seja liberada em ti para a nova vida em tua presença. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus, Michele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é tão bom, né, gente? Deus é maravilhoso. Como o Senhor é bom. Aos que estão com cálice, pode ficar em pé, por favor, para o momento da ceia. Porque Deus é maravilhoso. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em nome de Jesus. Como Deus é bom e como o Senhor é maravilhoso. Nós vamos orar agora. Eu faço a leitura, mas nós vamos orar nesse momento pelos elementos e orar também pela sua vida, e que você também faça essa oração com Jesus agora, amém? Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós apresentamos esses elementos, Senhor. O suco de uva, o cálice e o pão representam o teu sangue e a tua carne. Sangue derramado na cruz do Calvário, carne rasgada na cruz do Calvário. O Senhor diz: fazei isto em memória de mim. E faremos isso até que Jesus, teu Filho, venha, ó Pai. Ó Deus, irmãos estão aqui hoje congregados em comunhão para participarem da ceia do Senhor, da tua mesa. Esses irmãos decidiram não abrir mão. Hoje pela manhã tivemos um número muito grande de irmãos aqui. Agora à noite também um número considerável de irmãos que saem de suas casas para cearem conosco. Se tem alguém agora assistindo pelo canal do YouTube e quer cear também, você pode pegar um biscoito, um pedaço de pão na sua casa, um suco de uva. Nós também apresentamos cada um dos elementos aos que estão assistindo na sua casa, onde quer que estejam agora. Podem participar conosco da ceia do Senhor neste momento, para que todos participem, para que vivamos a verdade de Cristo, aquele que morreu por nós, mas está sentado à direita do Pai, intercedendo pela igreja. Nós assim apresentamos esses elementos a Ti, porque sabemos, Deus, que é bênção nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, amém e amém.
Nesse momento eu convido você a ter um momento de oração, a falar com o Senhor agora, também em agradecimento pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Pedir a irmã Marta para diga as lâmpadas para mim. Pode deixar aqui do palco acesa. Diga as lâmpadas da igreja, por favor, Marta. João capítulo 3, versículo de número 13. Vou fazer uma leitura diferente hoje. João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que eu entreguei por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pois todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pegue do seu pão em nome de Jesus. Participe do pão e da uva em nome de Jesus. Participe do suco de uva. É o momento que nós agradecemos a Deus de mais um mês de ano, de mais um mês na casa do Senhor, comendo este pão e bebendo deste cálice. Oh glória! Obrigado, Jesus.
Podemos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós já iremos finalizar. Obrigado. Pode permanecer em pé, porque vai finalizar agora. Nós vamos ungir aqueles que desejam ser ungidos, né? Por que nós estamos ungindo? Nós não somos fazer isto, mas é uma forma de selar esses 3 meses até dezembro, consagrando a sua vida ao Senhor, consagrando a sua casa ao Senhor. Se você não quer ser ungido, não é obrigatório. Eu já vou até convidar aqui a pastora Lene, a pastora Zete, o pastor Fabrício, para me ajudar aqui, por favor, a pastora Eliana. Convido aqui o presbítero Gabriel, para nos ajudarem aqui. Pode ficar aqui na frente mesmo. Nós vamos ungir esses irmãos e irmãs. Mas antes, só um momentinho aqui, deixa eu falar com vocês. Agradecer a todos vocês que estão presentes hoje. Agradecer a todo mundo que trabalhou nesse culto aqui hoje. Todas as redes que trabalharam. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Não vou citar nomes, mas todas as redes que trabalharam, Deus abençoe vocês. Quero falar com o Mivaldo ali depois, depois com Sofia também, por favor. Aproveitar que lembrei, por favor, falar com vocês. E nós vamos então ungí-los. Aí é só ungimento, tá bom, gente? Só eu li unge nome. Ó, senão foi o seguinte: eu li unge nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E libero vocês para os 3 meses mais extraordinários da sua vida, amém? É orando e profetizando. Viver 3 meses extraordinários, em nome de Jesus. Eu também vou orar por você e também vou receber unção, viu? Quero receber unção também, em nome de Jesus. Não é não, Marcos? Tem que receber unção, oh, glória. Deixaram a pastora Zete sozinha ali, ó. Quem vai vir de lá? É bom ter alguém com a pastora Zete. Não sei se o presbítero Tiago está por aí para me dar essa força aqui. Presbítero Tiago, me dá essa força aqui, meu presbítero. Pode ficar aqui do lado da pastora Zete também, por favor. Mas é isso, eu quero muito agradecer vocês. Como a gente está indo embora, tem como você falar com as 4 pessoas, da paz do Senhor, boa noite, muito bom estar com você aqui hoje. Você pode falar com alguém? Ah, meu Deus, o povo não está querendo falar não, gente, misericórdia. A paz, meu irmão, minha irmã, a paz, irmã Isabela, a paz, bom falar com vocês, graças a Deus. Os irmãos estão querendo doido para ir para casa, podia cantar mais 2 hinos, né? A gente cantava mais 2 hinos, Vocês têm que ter repertório de 10 hinos, 10 músicas. Estou brincando. Mas o povo estava em fila. Oh, glória. A Rony está dançando. A cantina está funcionando. Também tem café e chá hoje, gratuitamente. Todo domingo tem café e chá. Amém, irmãos? O povo está tomando mais chá do que café. O povo não gosta de café. Eu mesmo gosto de café, mas o povo está tomando mais chá do que café. Então vamos lá. Obrigado, Senhor, por este culto, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Por essa ceia maravilhosa. Mais uma vez, presentes no Senhor e na Tua casa, na Tua presença. Nos conduza em paz aos nossos lares. E que o Senhor nos dê realmente uma semana debaixo de grandes vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre sua vida. O sangue remidor de Cristo sobre ti. E que o Espírito de Deus esteja em teu espírito. E todos digam.